Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Ele comanda uma health tech brasileira que já movimenta mais de bilhões em suas plataformas e que também está avaliada em mais de 1 bilhão. Hoje eu converso com o Rafael Barbosa, CEO da Bionexo. Rafael, tudo bem? É um prazer te receber aqui no programa. Tudo bem, um prazer. Muito obrigado aí por me receber. Eu acompanho já há uns dias, é um prazer estar aqui. Legal. Rafael, eu falei dos bilhões, mas tem uma história, né? Toda uma história antes disso. Inclusive, eu falei health tech, mas quando vocês foram fundados ali no ano 2000, esse termo nem existia, né? Para designar o tipo de negócio, o tipo de operação de modelo que vocês têm. Mas antes de falar propriamente da Bionex, eu queria falar só um pouquinho antes da sua trajetória também, né? Me conta um pouquinho antes da Bionex entrar na tua história. Legal, maravilha. Bom, eu sou economista de formação. Eu me considero que um primeiro bloco da minha carreira foi o que eu chamo de economia hardcore, né? Então eu fiz economia, fiz mestrado em desenvolvimento econômico, fiz economia na Federal de Santa Catarina, mestrado aqui na Unicamp, e depois eu trabalhei com quase 4 anos com desenvolvimento econômico. Então trabalhei em projetos financiados pelo Banco Mundial e por outras instituições multilaterais, né? Morei 4 anos no Acre, logo ali pertinho, em Rio Branco, e desenvolvendo projetos dessa natureza, né? Então esse foi o meu primeiro bloco aí de carreira, que eu junto mestrado com essa pegada mais desenvolvimentista, né? Um assunto que eu até hoje, quando tem aquela que fala, né, qual a sua profissão, eu ainda boto lá economista. Essa é a minha, como considero como sendo de fato a minha profissão, né? E, bom, depois disso, desse período, eu fui estudar fora e fiquei 2 anos nos Estados Unidos, fazendo um MBA na Universidade da Virgínia. E nesse período eu comecei a me aproximar mais dessa vida corporativa e tive a oportunidade de trabalhar num fundo chamado Bessemer Venture Partners, que é um fundo de venture capital americano com atuação até tímida no Brasil, mas bem forte no exterior. Tem mais de 5 bilhões de dólares em ativos, 140 e tantos IPOs, e nesse meio tempo eu pude me aproximar desse mundo que é investimento e tecnologia, desenvolvimento de produto e coisas dessa natureza. E quando eu voltei para o Brasil, eu me juntei na Bionex. A Bionex eu conheço desde sempre, o Maurício, que é meu pai, que é o fundador da companhia, e eu vim para ajudar em algumas coisas, mas na operação ligado a uma função de marketing. Depois tive a oportunidade de assumir o time de produto, aí dentro de tecnologia, e aí eu entrei dentro de tecnologia mesmo, e essa foi a minha construção dentro da Bionexo, como diretor de produto, gerente, depois diretor de produto, e ali eu me encontrei, me desenvolvi até chegar no ponto de, em 2019, ser convidado para o conselho para assumir a presidência da companhia, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo aí desde início de 19, aí, 4 anos e pouquinho. E o quão importante foi ter essa bagagem aí pregressa, né? O que você trouxe de novo? Qual foi o toque que você trouxe, a tua visão, a renovada que você deu aí na gestão da Bionex? Olha, eu acho que tem dois grandes blocos aqui, né, que eu trouxe, né? A Bionexo ela é uma empresa, como você mencionou, né, Moacir, ela já tem 23 anos de história, né? Então, dentro dessa história, a gente tem diversos capítulos, e ela começou quando antes nem se falava, nem sabia o que era health tech, esse termo nem existia, muito menos SaaS, cloud, né? A gente tinha que explicar que uma solução em nuvem, se chovesse, não tinha problema, né? Ela continuava de pé, então toda uma educação do mercado, né, nesse sentido. E eu acho que o que eu trouxe de bagagem, como eu estava dizendo, são basicamente duas coisas. Uma é pelo meu background de economista barra pesquisador, que eu também tive essa fase dentro de mestrado e tudo, uma abordagem mais científica para algumas coisas, né? Então, dentro da escalabilidade de negócio, a companhia é uma companhia que, nesses 4 anos, dobrou de tamanho em qualquer métrica, em receita, em gente, em produto, em tudo, né? Mais do que dobrou. E então, para isso, foi preciso introduzir certa cientificidade na gestão da companhia. Então, muitos processos estruturados, medidas, pesquisas, tudo que a gente pudesse e pode estruturar para poder orientar o desenvolvimento do negócio, né? Acho que esse é um ponto bacana que eu trouxe na minha trajetória. E a outra coisa foi ter vivenciado um pouco desse mundo de tecnologia nos Estados Unidos também, né? Então, conhecer um pouco como é que o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de uma empresa de tecnologia dentro do ambiente, do mercado que é o americano, que tem
muitas lições ruins e boas para dar para nós empreendedores, né, no Brasil. Então, acho que esses são dois grandes temas aí que eu consegui trazer para a mesa e contribuir para o desenvolvimento da organização. Você fez uma comparação, uma analogia interessante, a questão da nuvem, né? O setor de saúde, quando a gente se pega ali, eu lembro que eu cobria já isso na época, era um dos mais resistentes, né, em relação à tecnologia, lá atrás, eu digo, né? Como é que está um pouco isso hoje? E até encaixando um pouco, se a gente pensar nesse cenário macroeconômico mais difícil, como é que está um pouquinho a demanda, a aceitação, a penetração mesmo da tecnologia e do que vocês oferecem para o setor, para essa cadeia? Olha, eu acho que esse é um ponto super chave de entendimento do setor, acho que é uma coisa que a gente pode contribuir um pouco, né? Porque, fazendo um paralelo aqui, fazer uma rápida digressão aqui, um pouco teórica, mas no mundo inteiro, o mundo de nuvem, da computação em nuvem, as soluções baseadas em nuvens, elas crescem 3 vezes mais do que as soluções tradicionais on-premise, né? Que são aquelas soluções instaladas no local e tudo mais. Então, ao longo do tempo, que essa diferença de crescimento fez, isso em indústrias em geral, diversos estudos nesse sentido, fez com que the cloud is eating the world, né? Que foi uma frase que ficou famosa, onde a gente iria ver rapidamente, e já viu isso no mundo consumidor, né? Então, nós como consumidores, pessoas físicas, nós usamos tudo é nuvem, né? Então, todos os nossos aplicativos, as nossas ferramentas de trabalho individual, elas já são 100% em nuvem, não tem mais nada on-premise. Agora, o mundo B2B, seja a indústria como um todo, ela andou num outro pace, né? Mas ainda assim, hoje a gente já tem cerca de 70% das soluções contratadas pelo mundo corporativo já são soluções em nuvem, né? Então, a gente estuda isso a partir da alocação por exemplo, eu olho para um hospital, quanto de IT spend, né, de gasto com tecnologia, com segurança, infraestrutura e tecnologia eles têm, quanto que isso vai para a nuvem, quanto que vai para o on-premise. Essa realidade de 70-30 não é a realidade dos hospitais ainda hoje. Hoje ainda é praticamente 30-70 na grande maioria, né? Apesar de que, de uns anos para cá, muitos hospitais eu chamo hospitais, mas falando de prestadores como um todo. Então, hospitais, clínicas, laboratórios, prestadores de saúde como um todo já passaram a só contratar ferramentas em nuvem daqui para frente, né? Eu acho que isso é um movimento muito natural, o potencial que a nuvem traz para gestão de dados, para segurança, para compartilhamento de informações entre agentes, para construção de caminhos colaborativos de desenvolvimento das organizações é gigantesco. E a gente, no Brasil, posso dizer muito tranquilamente, está assim, ainda bem na superfície ainda, bem nos primeiros passos, nos primeiros dias desse desenvolvimento. Esse desenvolvimento passa por uma maturidade das instituições, de entender, de fato, o quanto mais produtivo, mais eficiente, mais seguro é você optar por soluções baseadas em nuvem versus soluções on-premise, soluções tradicionais. Eu vejo que isso é uma cadeia que já evoluiu, tem um andamento que está se acelerando e cada vez é mais fácil a conversa, né? Então é bem recebido, assim, no geral. Acho que é isso, né? Olhando mais na demanda específica para a saúde ela sempre adotou tecnologia com muita facilidade para a parte clínica. Então tem 2 grandes blocos dentro de um prestador de saúde, que é a parte clínica e a parte do back-office ali, que é a parte que a gente trabalha mais diretamente, não as partes que não são conhecidas, não é muito sexy, não é muito falado, mas que mantém a roda operando. Então, planejamento, compra, gestão de insumo, rastreabilidade, ciclo da receita, uma série de ferramentas que são necessárias para operar esses grandes grupos, que hoje, conglomerados gigantescos, os maiores do Brasil, você pega Redditor, DASA, Mater Dei, SPDM, que é uma OS gigantesca. Então, tem muitos grupos que são conglomerados super complexos, que hoje, sem uma solução em nuvem, eu não sei como é que eles podem fazer ou fariam, né, uma boa administração, porque são grupos que foram agregados ao longo do tempo e que individualmente têm os seus próprios legados. Então, a gente não vai resolver legado por legado, isso os grupos já desistiram. Na prática, eles precisam construir camadas em nuvem por cima para poder dar uma coordenação geral para a gestão desses grupos. Isso vale para fornecedores também da indústria, né, distribuidores, tem Vivio, Elfa e tantos grandes aí, alguns deles públicos, que também já entenderam isso. Então, essa demanda cresce cada vez mais, à medida que se toma complexidade
que se precisa de mais eficiência, mais vão precisar de tecnologia. Isso está sendo realçado também com o cenário aí, né? Com a economia, esse contexto mais adverso, também acredito, né? Não, com certeza. A gente vê, por exemplo, olhando especificamente para o setor de saúde, quando a gente vê uma relação entre os hospitais e as operadoras, uma relação muito tensa, uma relação que se tornou, nunca foi das mais amigáveis, mas agora tomou uma proporção gigantesca, porque o sinistro aumentou muito, a capacidade de renegociação, de repassar preços para as empresas e indivíduos que pagam a conta da saúde no final do dia, ela foi limitada tanto pela pandemia quanto a escalada foi tão maior do que eu, como empresa, posso absorver, né? Meu sinistro aumentou 60%. Se a minha operadora de saúde chegar para mim, ó, tô 60% de aumento, não dá, a empresa não tem condição de sustentar isso. Então, esses aumentos graduais fizeram com que o sinistro aumentasse muito e a demanda por saúde aumentou. Eu acho que é um reflexo já que a gente está vendo pós-pandemia. Então, as pessoas estão se cuidando mais, mas fazendo mais exames, mais, né? Agora, qualquer tosse já sabe que tem, não, já vou fazer uma ressonância aqui para ver se meu pulmão tá bom. Então, o custo aumentou muito e o repasse não aconteceu, né, na velocidade que eles imaginavam. Então, isso gerou uma crise. A gente está vendo nos balanços aí das operadoras de saúde que são públicas e hospitais também. O hospital ele tem uma boa demanda, principalmente nesses últimos 6 meses, os hospitais estão cheios, estão assim, com uma demanda muito grande, mas a capacidade de recebimento deles diminuiu. Então, por conta da relação com as operadoras. Então, a gente tem uma atuação muito forte nisso, a gente tem todo um aparato de soluções digitais para a gestão do ciclo da receita. Então, a gente conecta os prestadores de saúde com as operadoras. Essa é uma conversa, imagina se você é um hospital, você tem 300 operadoras que você precisa conversar. Cada um é de um jeito, um é o Excel, outro é o WhatsApp, o outro tem API, o outro é XML, é uma complexidade super grande e a gente criou uma solução, adquirimos uma solução no ano passado e estamos desenvolvendo em cima para poder harmonizar toda essa conversa, para que a relação de troca de informações, que é tão importante para o sistema de faturamento, de glosa, de conciliações de pagamentos, sejam feitas de maneira estruturada, organizada e digital. E isso traz um benefício enorme para o setor. Então, maneiras que a gente pode contribuir para distensionar um pouco essa relação e isso gera benefício ao longo de toda a cadeia. Bom, como você falou, vocês atuam aí num diálogo essencial e que está cada vez mais tenso. E eu falei, né, vocês movimentam bilhões já em suas plataformas. Como é que isso se refletiu no resultado de 2022? A gente consegue alguns números, vocês já divulgam, mas eu não sei se vocês fecharam ainda, né? Sim, a gente fechou, acho que deve divulgar entre hoje e amanhã, né, é o nosso prazo. Hoje a gente fechou o ano com quase 16 bilhões de reais transacionados na plataforma. O que são bilhões de reais transacionados? A gente tem duas atuações em 2 grandes blocos, né? Um bloco é na gestão de suprimentos, então a gente conecta os prestadores de saúde com fornecedores de suprimentos do setor. Que é suprimentos? Material médico, medicamento, OPMS, seringas e tantas outras coisas que precisam para o abastecimento e funcionamento dos serviços de saúde. Então a gente conecta por aí. Então, quando há transações dentro da plataforma, ou seja, eu confirmo um pedido de compra ou uma solicitação de alguma coisa com algum fornecedor, a gente registra isso. Então são cerca de 16 bilhões de reais, dá mais ou menos 25% do mercado privado, 25% a 30% do mercado privado, não é um dado muito preciso. E a gente tem do outro lado essa relação que eu falei agora, que é a relação com as operadoras, que é o ciclo de receita. Que é o braço mais novo, mais recente de vocês. Né? Exatamente, mas que movimenta já, processa mais de 20 bilhões de faturamento. A gente já recursou centenas de milhões de glosas, conseguimos já recuperar muito dinheiro. E no final das contas pode parecer uma coisa desconectada, mas ela é absolutamente ligada. É o mesmo item que eu planejei, que eu comprei, que eu consumi, rastreei, faturei e recebi ou não, né, o pagamento por aquele item. Então, essa jornada from planning to cash, que a gente chama do planejamento até a conciliação do pagamento, é o que a gente propôs para o mercado. E isso trouxe para nós uma robustez de oferta muito grande. Isso foi uma coisa que a gente construiu nos últimos 3 a 4 anos. A gente fez 7 aquisições nos últimos 3 anos. Isso refletiu em bons números, né? Então, a gente está fechando o ano de 2022 com cerca de 26% de crescimento na nossa receita líquida. A gente teve um impacto importante, como a gente opera também na Argentina, temos clientes, escritório na Argentina e na Colômbia, mas clientes no México e Equador também, então todos esses países a gente opera. O câmbio foi muito afetado. O Brasil, a gente cresceu 30%,
considerando a operação do Brasil, que é o core, e 26% como uma organização como um todo, né? Então, esse é o nosso crescimento de receita. A gente tem melhorado consistentemente nossas margens brutas. A gente saiu de 2 anos atrás uma margem bruta de 64, estamos em 71 e pouco, né? Caminhando para uma margem bem saudável, né? Natural de uma empresa SaaS como a gente. E a gente manteve um percentual de EBITDA negativo. A gente ainda é uma empresa que ainda queima caixa. A gente fez diversos movimentos ao longo dos anos para poder levantar dinheiro para investir em R&D, em aquisições. Então, a gente mantém uma linha de menos 16% por aí, que está bem estável ao longo desses anos. E agora, naturalmente, como tantas outras empresas, temos um trabalho de ganho adicional de eficiência, mas bem dentro do nosso planejamento aqui, né? Então, esse é um pouco dos números aí em primeira mão. E aí, olhando para 2023, né? Tipo, vocês partem desse cenário e olhando para frente, em linhas gerais, depois a gente fala um pouquinho mais de alguns pontos especificamente, qual que é um pouco o sentimento, a pegada de vocês para 2023? Legal. Olha, eu vou talvez separar essa resposta em dois grandes blocos. Assim. Tem um bloco que é da porta para fora, né? A relação com os clientes, o que a gente está vendo de importante ser feito para o mercado, e um pouco da porta para dentro, né? Falando da porta para fora, a companhia Bionex é uma empresa que, como eu disse, mais do que dobrou sua receita nos últimos anos, e isso traz dores do crescimento que sejam naturais. A gente sempre ouve falar disso, né? Dores do crescimento, eu estou vivenciando algumas delas, né? E a gente vê que com essa quantidade de aquisições que a gente fez, como eu disse, foram 7 aquisições nos últimos 3, 4 anos, a gente teve um trabalho muito grande no ano passado de incorporação dessas empresas, né, a estruturação disso, garantir que elas estivessem funcionando bem dentro do nosso ecossistema, não só do ponto de vista assim, de operação de gente, mas também de produto também, né? Então, dar coerência para essa oferta foi um trabalho muito grande que a gente teve nos últimos anos. E isso a gente sentiu que a gente fez com que a gente se afastasse um pouquinho da relação com o cliente. A gente já teve no passado uma relação mais próxima com os clientes, né? E aí teve pandemia, fundraising, um monte de aquisições, então a gente sentiu que a gente ficou muito introspectivo, eu costumo dizer assim. Então, um movimento muito introspectivo foi importante, tem sido importante no sentido da gente fortalecer de maneira relevante a nossa oferta, seja com aquisição, seja com desenvolvimento de produtos novos, automatizações, coisas que a gente pode falar mais para frente, mas a gente tem um movimento agora muito importante nesse ano de estar muito presente junto aos clientes, que eles precisam muito da gente, e a gente sente que a gente tem um modus operandi hoje que volta para uma coisa mais presencial, para estar mais no campo, para a gente sentir mais em primeira mão as dores dos nossos clientes. Estou falando aí principalmente dos hospitais, mas isso inclui os fornecedores e outros também, mas estou falando principalmente aí dos hospitais que são um agente da cadeia que está mais sofrido dentro disso tudo. Então, acho que a gente tem da porta para fora um trabalho bem forte nisso, de estar mais próximo, de ter esse cliente como centro das nossas decisões como um todo, né? Então, eu vejo que é um grande aprendizado nosso enquanto organização, e eu como CEO aqui, né, no CEO, Conexão CEO, né, acho que vale isso, a gente olhar para os objetivos de curto prazo da organização e de médio prazo da organização, ele nunca pode ser superior aos objetivos de longo prazo dos clientes que a gente tem. Então, essa combinação e esse balanço é um refinamento constante, é algo que a gente está muito focado para fazer esse ano. O segundo ponto aqui, olhando ainda para os clientes, olhando para fora, é adicionar camadas importantes de inteligência nas nossas aplicações. Assim, a gente tem soluções que elas digitalizam os processos, elas dão muita transparência, visibilidade, eficiência. Então, a camada de transparência e eficiência a gente já resolveu muito bem. Tem uma terceira camada de operação que é inteligência. Então, é embarcar inteligência no processo, seja no processo de compra, no processo de venda, no processo de recurso, de glosa, de gestão. Então, existe toda uma camada de eficiência. Isso vale para nós, mas eu acho que vale para o setor de tecnologia como um todo, que trabalha com empresas. O grau de inteligência embarcada nas aplicações ainda é muito baixo, e isso faz com que eu acredito muito tranquilamente que tem uma segunda onda de eficiência gigante para as empresas como um todo, falo no setor de saúde tranquilamente, a partir de embarcar inteligência
nos processos, nas transações, nos processos do dia a dia. Então, esse é dois grandes motes. Um é estar muito próximo do cliente, tendo o cliente como no centro, e o segundo é a gente embarcar tecnologia, inteligência nas nossas tecnologias. Então, esses são os dois grandes blocos olhando para o mercado. Né? E rapidamente, olhando para dentro, a gente tem desafios de eficiência como muitas empresas. A companhia é uma companhia que foi crescendo, né? E crescendo e trazendo novas empresas. Então, a gente tem todo um trabalho bem focado no sentido de revisar nossas camadas gerenciais, buscar eficiência não só no modelo de gestão, como também na qualidade dos nossos profissionais. Então, acho que isso é uma agenda muito, muito prioritária para mim, como CEO, é garantir que a gente eleve de maneira importante a qualidade do time como um todo, né? Não é só das soluções, das tecnologias, mas do time. Então, acho que assim, aquela máxima que fala que a gente tem que ter pessoas com muito talento e excelentes em todas as posições, isso eu vejo o quanto é verdade à medida que a companhia cresce cada vez mais. Então, busca por gente talentosa e o fortalecimento dos times internos é o que vai nos levar a garantir uma qualidade, uma perpetuidade com eficiência dentro de um ambiente onde o mercado praticamente está fechado para qualquer tipo de acesso a capital. Né? Até tem, né? Mas é muito caro. Então, a gente não vai precisar acessar, ainda bem, estamos nos construindo para ter toda a segurança suficiente para não precisar acessar mercado nem agora, nem no futuro próximo. Né? Então, esse é um pouco da dinâmica interna. Pensando um pouco na porta para dentro primeiro, né? Você falou foram 7 aquisições, né? A integração nunca é fácil, ainda mais quando a gente pensar em 7 operações. Esse trabalho está concluído e, de certa forma, esse mesmo mercado mais fechado que você falou está pedindo, contribuindo para que vocês olhem um pouco mais para essa integração, para capturar essas sinergias? Olha, eu acho que do nosso lado, o ambiente de mercado, ele não forçou ou acelerou ou desacelerou a necessidade da gente fazer essas integrações. Porque, para nós, a gente sempre fez aquisições não para fazer ou só por fazer ou para agregar num balanço e ter um balanço mais recheado. Isso não é a nossa praia. Assim. A gente fez aquisições que pudessem resolver gaps da nossa oferta de valor. Então, dando um exemplo rápido, é o que eu falei de ciclo de receita. Então, a gente adquiriu duas empresas no ano passado. Na verdade, uma a gente adquiriu um pedaço um tempo atrás, quando a gente falou uns 2 anos atrás, Avatar, fizemos aqui completa, Avatar, no final do ano passado, e uma a gente adquiriu 100% também agora integralmente, que é a BeCare, em maio do ano passado. Então, só em ciclo da receita foram 2 aquisições, que são super importantes para essa oferta combinada. Muito bem, no meu caso, o público-alvo dessas... Público-alvo é um pouco uma palavra talvez antiga, né? Mas o mercado endereçável aí dessas soluções são os meus próprios clientes hospitais. Então, por dever de ofício, eu tenho que integrar de maneira plena, porque eu já tenho esses clientes, já são geridos aqui pelos meus times de Customer Success, que têm o dever de agora pegar essa solução e fazer esse deploy no mercado, dizer, olha, Hospital X, você aqui tem agora uma nova oferta aqui que talvez você não conheça, que a gente possa te ajudar além do que a gente já faz. Então, essas integrações elas são absolutamente necessárias no nosso caso e a gente sempre botou como uma regra trazer e integrar de maneira mais rápida possível. E essa integração tem basicamente 2 dimensões. Tem a dimensão de gente e cultura, que ela tem uma fase inicial, que é basicamente estruturar dentro do organograma os papéis e responsabilidades, e tem uma fase contínua, que é a cultura. Né? Então, a gente notou muito facilmente, é fácil notar dentro desse histórico nosso, quando a gente adquiriu uma empresa onde tinha sócios com uma cultura mais próxima da nossa, que é uma cultura mais próxima, uma cultura de transparência, uma cultura de colaboração, de trabalho interno, de alta performance, de foco no cliente, isso foi muito mais fácil, né? Se tornou muito mais fácil. Onde isso não estava presente, ou em menor grau, a integração cultural foi bem mais difícil, né? Então, mas esse trabalho é um trabalho contínuo, assim como a cultura vai evoluindo, essa é um trabalho de integração contínua, né? E tem a dimensão da integração de produtos. Então, essa é uma dimensão que também tem quick wins, né? Então, hoje a gente já tem toda uma camada de inteligência de dados que é comum. A gente tem ferramentas de integração para integrar com os clientes, que é comum a todas as soluções, segurança,
infraestrutura, gestão de nuvem. Então, tem todo um arcabouço tecnológico que a gente já consegue servir a todas essas soluções e empresas que a gente comprou. Sempre foi essa a nossa tese, né? Como sinergia do ponto de vista computacional, não só sinergia do ponto de vista de RH, administrativo, etc. Então, essa parte já andou bem. E eu tenho agora, naturalmente, conexões no campo de produto, funcionalidade, que é uma esteira, que é contínua, né? Então, eu diria que a nossa integração propriamente dita a gente concluímos agora, né? Agora, 1º de abril, todas as folhas, todos os CNPJ, tudo feito, e a gente parte para um movimento que é tanto cultural quanto de uma sofisticação de produto para poder dar uma oferta cada vez mais coesa e coerente para o mercado. É um trabalho aí forte para ser feito ainda esse ano, mas o grosso já foi feito. Eu acredito também que, assim, dessas aquisições deve ter alguma outra sobreposição de clientes, né? Mas também deve ter muita oportunidade, tanto de você ampliar a presença em clientes que você já está, como você citou, como de vendas cruzadas aí, e de abrir novos clientes também, né? Isso é um pouco também... Chegou a hora, por exemplo, de vocês capturarem mais sinergias no plano comercial, vamos dizer? Total, assim, o nosso caminho, a gente tem dois grandes segmentos que a gente atua de clientes, né? Então, dentro deles tem vários subsegmentos, mas em 2 grandes segmentos é a cadeia de fornecimento, que são os fornecedores de insumos para o setor de saúde. Então, dentro deles tem indústria farmacêutica, distribuidores de material médico, medicamento, alface, de tudo. Então, mas é um grande bloco que a gente chama de cadeia de fornecimento. E a cadeia de prestação de serviço de saúde, que são os prestadores. Então, tem as clínicas, os laboratórios, os hospitais, pequenos, médios, públicos, filantrópicos, privados, e todos os outros aí que estão embarcados nesses prestadores de serviço de saúde, né? Como a companhia é uma companhia, hoje tem 9.000 clientes, né, que contratam algum tipo de solução nossa. Ou seja, a gente tem 3.500 do lado dos prestadores de serviço, e a diferença aí 5.000 e tanto, 5.500 mais ou menos do lado fornecedor, né? Então a gente, pelo menos com uma solução, mas a gente tem hoje uma oferta de 6, 7 soluções. Então a nossa grande desafio agora é fazer essa polinização cruzada. Então eu pegar uma solução, por exemplo, a gente comprou um concorrente nosso importante no ano passado, foi mais uma das aquisições que a gente fez, e esse concorrente trouxe a plataforma de compras dele, mas ele não tem a plataforma de gestão, de planejamento e gestão de estoque, por exemplo. Ele não tem a plataforma de gestão de OPME, que é órtese e prótese material especial. Então, a gente complementa o portfólio e as ofertas de solução nesse grupo de clientes que só tinha um produto, que era o produto de compras, que é concorrente nosso, como você falou, né? A gente trouxe um produto concorrente, mas tem vários outros produtos que não são concorrentes e que a gente consegue polinizar esse mercado. E para cada produto novo a gente gera camadas novas de eficiência, camadas novas de economia, e assim a gente consegue ajudar mais gente, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui, tudo que a gente faz, ele tem um benefício muito grande para a sociedade, porque os serviços de saúde, tanto os privados quanto os filantrópicos, que são 70% dos nossos clientes, praticamente todo o ganho de eficiência deles volta para o cuidado. Salvo algumas melhoras de margem aí de alguns poucos players, né? A outra maioria opera, quanto mais eficiência, mais investimento em cuidado, ampliação de ala, melhores serviços de saúde. Então, o nosso trabalho é muito nesse sentido, e quanto mais produtos a gente tem, mais velocidade de sinergia comercial de captura, mais impacto positivo a gente consegue promover no mercado. Então, essa é um pouco da dinâmica. Bom, Rafael, você falou 9.000 clientes, é uma base bem expressiva. Por outro lado, eu queria saber como isso pode afetar um pouco o negócio de vocês. Você vê um cenário forte de consolidação no mercado de saúde já há uns bons... Já vinha nessa toada, mas acho que nos últimos 2, 3 anos isso foi reforçado, né? Isso de alguma maneira impacta para vocês, essa verticalização? Assim, grupos já muito grandes estão estendendo a sua operação para outros elos da cadeia. Isso impacta para vocês de alguma maneira, seja negativamente ou positivamente? Isso geralmente traz um benefício grande para nós, porque apesar de, por exemplo, às vezes um grupo grande compra uma unidade que já tem um produto meu e às vezes a negociação corporativa do grupo o preço é um pouco menor. Aí tem um impacto ali de curto prazo de uma redução de preço naquele determinado item. Mas, no geral, os grupos eles usam muito mais ferramentas minhas do que os hospitais individuais, por exemplo, falando no lado dos hospitais.
Então, geralmente, um grupo ele vem com um enxoval. Então, quando ele adquire uma unidade nova, que às vezes tem minha ferramenta de compras, mas ainda não tem planejamento, não tem OPME, não tem analytics, não tem uma série de coisas. Então, quando eu venho com o enxoval, o meu ticket médio, em geral, melhora à medida que essa consolidação acontece. E como eu tive dizendo antes, né, hoje, essa dinâmica de consolidação, ela trouxe uma pressão muito grande para esses grupos hospitalares, porque eles têm que agora mostrar sinergias reais. Não é só uma sinergia potencial. Então vai lá, faz a compra, a ação sobe, né? Pô, legal, precifiquei aqui 150 milhões de sinergia. Beleza, cadê essa sinergia? Como é que eu capturo efetivamente essa sinergia? E a gente as nossas soluções, vou dar um exemplo bem prático, a própria solução de compras, ela é um caminho muito fácil de capturar sinergia, porque à medida que um grupo adquire uma unidade nova, ele não precisa, por exemplo, migrar aquele RP inteiro, ele não precisa trocar planilha nenhuma. Eu só troco o login e a senha daquele individual pro coletivo. Aquela compra, por exemplo, de um insumo, aquela negociação de um contrato que era de um hospital individual, passa a ser feita corporativamente, ou eu trago um contrato do corporativo para esse individual comprar, e eu já tenho um benefício de custo e redução de insumos na casa de 10, 15%, assim, na largada, geralmente para quem faz isso bem. E para que eu... E isso, de novo, tecnologia em nuvem. Né? Eu não preciso ir lá e mexer nada lá dentro. Faz tudo pela nuvem. Então, eu tenho a visão da compra, eu agrego aquela demanda e faço uma negociação consolidada, uma negociação conjunta perante o mercado. Então, esse é um dos exemplos, né? Tem muitos outros que eu poderia dar, onde esses grupos que, à medida que crescem, ganham complexidade operacional, precisam cada vez mais de tecnologia e a gente ajuda nisso, né? Ajuda nessa onda. Então, a gente vê com muito bons olhos, é natural esse amadurecimento e para nós tem tido um bom resultado também. Agora, você citou, vamos falar um pouquinho da porta para fora, né? Você citou daquela camada de inteligência, que vocês vão priorizar um pouco mais a partir de agora. O quanto disso vai vir de projetos, de movimentos orgânicos aí, né? Qual vai ser o componente do desenvolvimento orgânico aí dessa camada? Nesse caso, praticamente 100% vem do orgânico. A gente, ao longo desses anos, fez investimentos importantes em toda a nossa inteligência de dados. Então, na construção, hoje não se fala mais muito, né, no data lake. Então, toda uma construção de uma infraestrutura de inteligência que pode nos permitir adicionar essa inteligência dentro das ferramentas. Vou dar um exemplo bem simples. Existe uma feature que a gente está para lançar agora, que é a resposta, tem resposta automática e tem um carrinho inteligente. O que é isso? Por exemplo, um fornecedor hoje, ele tem um mecanismo de responder na plataforma. Só que tem 16 bilhões de reais para responder. Tudo bem, não vende tudo, mas tem 5 bilhões. Tem grandes grupos que poderiam vender 5 bilhões na ferramenta. Não vendem. Por quê? Às vezes não conseguem nem dar tempo de responder aqueles determinados itens. Então, a primeira camada é inteligência, mas trazendo mais eficiência. Então, eu posso criar parâmetros para que a própria plataforma responda por ele, de maneira automatizada. Parece uma coisa simples, mas é super complexa, porque eu preciso identificar que ácido acetilsalicínico é igual a aspirina. Então, tem toda uma camada de processamento de linguagem natural para garantir que eu estou respondendo a coisa certa. Porque não é tudo padronizado bonitinho, né? Eu vi um texto de lá e texto de cá. Então, toda essa camada de inteligência de depara, de processamento de linguagem natural, para garantir automatização de resposta, é uma camada de inteligência importante. E do lado de quem está comprando, eu tenho todo um algoritmo de otimização, né? São modelos, optimization model. Na verdade, a inteligência eu não posso dizer que é inteligência artificial, é estatística altamente avançada, que eu garanto que baseado em determinados parâmetros, eu chegue na melhor combinação de cesta de produtos para aquele hospital comprar. Porque às vezes não é só preço, é preço, condição de pagamento, tempo de entrega, tem uma série, se o fornecedor é homologado ou não, se eu posso comprar daquela marca ou não, uma série de variáveis que hoje o comprador, quem está operando a ferramenta, tem que fazer tudo meio na cabeça, né? E vai construindo isso. Então, eu tenho todo um modelo de optimização, optimization model, para rodar isso. E assim, isso rodar para
10 itens é uma coisa, rodar por uma cotação que tem 300 itens, às vezes 2, 3, 5 milhões de reais num pedido, exige uma capacidade computacional que não é trivial. Então, são dois elementos aí de inteligência, e aí, como são camadas dentro dos próprios produtos, eles são sempre orgânicos. Salvo sempre tem protocolos novos aí que a gente pode usar, né? Acho que a gente já cansou-se de falar do chat GPT e outras coisas, então acredito que vão ter, como já tem, módulos de tecnologia ferramental, frameworks que podem ser adaptados, nesse sentido sim, a gente pode, deve, vai usar cada vez mais frameworks que existem no mercado, mas é um desenvolvimento, não é uma compra de uma empresa, é um desenvolvimento dentro dos próprios produtos. E vocês abrem, por exemplo, o quanto vocês... primeiro, se tem um plano de investimento, aí, um budget para esse ano total, e o quanto vocês pretendem destinar, por exemplo, a essa área de P&D? Olha, a nossa área de P&D, hoje, ela, fazendo as contas por alto aqui, mas é cerca de 60 milhões de reais, 50, 60 milhões de reais. Então, esse é o grande, um volume bem significativo, e dentro disso tem uma camada importante, eu não sei precisar exatamente quanto, mas é uma camada importante que está colocada nessa camada de inteligência, nesse abordagem de dar mais inteligência e mais eficiência para as ferramentas, né? Então, a gente entende aqui, Moacir, então uma discussão que eu tive até, uma discussão assim, uma tese que eu defendi, inclusive, perante o conselho, que a gente não é só nas aquisições, no M&A, que você pode operar de maneira contracíclica, né? O que é contracíclico? Então, tem um momento onde muitas empresas têm dificuldade de investir. Se eu tenho condição de investir, eu tenho que investir agora, né? Então, a gente não fez uma redução significativa no nosso P&D como um todo, olhando justamente isso, de maneira contracíclica, é o momento de eu ganhar uma qualidade de operação e avançar meus produtos sobremaneira, de modo que em 1, 2 anos eu vou ter uma diferença tão grande de qualquer outro concorrente que exista aí, que seja uma tecnologia muito dominante. Então, esse contracíclico ele se aplica no R&D também, né? Então, a gente está dentro dessa tese aqui para poder executar isso e garantir que as nossas ferramentas continuam evoluindo e cada vez se destacando no mercado. Esses 60 milhões é o que vocês projetam para 2023, né, P&D, é isso? 2023. E quanto foi isso em 2022? Olha, eu não lembro exatamente assim precisamente, mas deve ter um acréscimo aí próximo de 15 a 20% em relação ao que foi Tá. no ano passado, tá? Mais ou menos E, nessa e hora. além dessa questão da inteligência que você citou, o que vocês estão vasculhando mais aí nessa área de P&D? Olha, tem diversos pontos. Acho que inteligência é um tema que é meio transversal, né? Tem um outro tema que é transversal também, que é dados, a inteligência de dados. Quando eu falo inteligência de dados, a gente tem uma iniciativa que já vem já há alguns anos, né? A gente lançou em 2020, ali no alto da pandemia, um índice de preço de medicamento junto com a FIP, chama IPMH, é um índice que a FIP calcula, né, a metodologia toda deles, onde a gente calcula a inflação de preço de medicamento para hospitais. Então, a gente consegue monitorar mensalmente como é que está a variação de preços no setor hospitalar. E a gente lançou recentemente agora um índice para a OPME, que é a órtese e prótese material especial, que é todo um conjunto, que é um custo gigante dentro do setor que tem pouquíssima transparência. Então, tem ações como essa fazem com que a gente dê muito mais transparência para o setor, para as dinâmicas de preço e dê inteligência analítica para a indústria, para os fornecedores, né? A gente vê, é interessante de ver, Moacir, aí eu como economista fico olhando na vida real, aquelas curvas de demanda e oferta, né? Às vezes eu tenho fornecedores, às vezes, que trabalham num preço que, se ele trabalhasse 5% ou 3% a menos, ele abriria um mercado endereçável tão maior que na escala vale super a pena eu abrir um pouquinho mão da minha margem para poder acessar um mercado muito maior. Então, este nível também é inteligência, mas não é inteligência do ponto de vista transacional, é uma inteligência analítica. Ela é um grande tema também que a gente está desenvolvendo, para isso gera eficiência across the board, né? Garante que quem compre melhor, quem venda melhor, e esses agentes se falem de maneira mais organizada e coordenada.
Então, esse é um pouco um outro grande tema aí, que é a inteligência analítica, pricing, que a gente tem fomentado e trabalhado com a indústria. E talvez o terceiro bloco, está relacionado muito à questão das margens, ajudar os hospitais a ter margens melhor, porque ainda a parte do que é comprado e consumido dentro do hospital é vendido não em pacote, né, que tem aquela discussão entre pacote e fee for service, que o fee for service é aquele medicamento que é cobrado por medicamento, por seringa, e não por um procedimento inteiro. Então, o hospital comprar bem hoje não é só comprar no melhor preço, ele tem que comprar na melhor margem, ou seja, aquilo que foi negociado com a operadora, ele tem uma margem associada item a item. E são milhares e milhares de SKUs, 15 mil, 20 mil, 50 mil SKUs. Então, eu garanti que o hospital esteja comprando no melhor custo, mas também na melhor margem, é uma outra fase de evolução que é justamente o ponto de chegada dessa jornada de planning to cash. Então, por quanto eu comprei, por quanto eu vendi? Qual é a minha margem? Qual é a melhor combinação de balanço de itens? Eu que opero SUS, por exemplo, e opero no privado. Tem muitos hospitais que operam misto. Qual é a melhor combinação de cesta de produtos para eu garantir uma margem melhor como um todo? Então, essa é um terceiro bloco, também está dentro dessa inteligência analítica, mas mais focada aí pela combinação entre suprimentos e ciclo da receita. E, Rafael, como fica da porta para fora também? Como é que fica um pouco a questão dos M&As? Porque você mesmo falou, né? Vocês, de certa forma, vocês já estão num ciclo completo aí. Falta algum pedaço que eventualmente poderia vir via aquisição? Ou vocês estão colocando um pouco mais de pé no freio, estão sendo mais cautelosos, criteriosos? Como é que está um pouco essa questão? Qual vai ser o peso de M&A para vocês? A nossa agenda de M&A, ela historicamente, ela seguiu basicamente dois caminhos, né? Eu tenho dois grandes temas. Um são empresas que a gente adquiriu concorrentes, então são concorrentes nossos que operam numa escala menor, que tem benefício em operar conjuntamente. Então, isso foi algumas dessas aquisições que a gente fez no passado tinham este olhar. E o outro é no sentido que eu falei de complementação de produtos e complementação de oferta, né? Quando a gente olha dentro da cadeia, do ponto de vista de complementação de oferta, não é uma agenda que a gente está perseguindo fortemente agora, porque a gente realmente conseguiu construir uma oferta que é muito, muito coesa e que a minha penetração hoje, ela ainda é pequena como um todo, né? Então, eu tenho uma penetração, 9 mil clientes, ótimo, 9 mil usando um produto, dois produtos, né? Então, eu tenho um caminho aqui de fomentar essas novas soluções que a gente adquiriu ou desenvolveu dentro da minha base. Esse é o caminho prioritário. A agenda de concorrentes, eu não tenho muitos, mas ainda tenho alguns. Isso sempre vai seguir, sempre é uma coisa que a gente olha, depende muito do momento dos dois lados, né? Se é algo que faz sentido, mas é uma agenda que a gente mantém ativa, né? A gente tem um quadro societário que é muito forte, né? Então a gente tem o Maurício como fundador, né? Através do seu veículo de investimento chamada Apos, a gente tem a Prisma Capital, né? Que é fundada ali pelo Marcelo Halla, que é do nosso conselho. Temos a 23S, que é a antiga Temasek, né? Que agora a Temasek, junto com o Votorantim, formaram a 23S, e a Bain Capital, e todos eles estão super capitalizados e tem na Bionex um olhar para uma empresa que tem a sua lógica industrial objetiva e específica de produto, mas também é um veículo potencial de crescimento em setor de tecnologia e saúde como um todo, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, a gente sempre está olhando e tem boas oportunidades para ver. Se a gente está sendo mais ou menos criterioso, eu acho que a gente sempre foi bem criterioso, né? Naturalmente, o mercado como um todo, os preços baixaram, tem menos concorrência, então naturalmente ele se regula, mas o critério continua igual, bem criterioso, para fazer M&As, né? Para que possa realmente ser algo que contribua no desenvolvimento estratégico da companhia. Então, mas não muda tanto a visão que vocês tinham até então? Não tem É mais essa questão mesmo essa questão de focar talvez em eventuais acordos, mas aí no plano de fornecedores, é isso? Exatamente. Coisas que sejam mais concorrentes diretos, a gente vai ter mais apetite agora do que uma ampliação de oferta. Nesse sentido mudou, porque a gente conseguiu ter uma amplitude de oferta que a gente entende que seja saudável da gente desenvolver e explorar mais profundamente antes de ampliar para mais segmentos de atuação. Acho que nesse sentido, sim, seria um caminho
um tanto natural também à medida que a gente complementa essa nossa oferta de produto. E acho que ainda tem um tempinho. O que a gente pode falar um pouquinho em termos de operações aí, né, internacionais? Você falou que vocês têm escritório na Argentina e na Colômbia, mas operam também ali a partir dessas unidades, acho que Equador e México também, né? Isso. Como é que está um pouco o Exatamente. cenário e tem planos, eventualmente, de desembarcar em outros mercados? O cenário é engraçado, né? Porque se a gente está acostumado com crise, a América Latina também é bem especialista, né? E a Argentina, assim, é o Master Plus. A gente, todo ano, não, mas é porque tem crise, sempre vai ter, né? A gente tem que aprender a operar. Se as companhias decidem operar fora do Brasil, elas têm que lidar com as realidades locais, né? Então, a gente teve um ano difícil no ano passado, não por conta de crescimento de venda de novos produtos ou novos clientes, isso andou relativamente bem, mas a desvalorização cambial impactou muito, porque a minha receita no final do grupo é em real. E houve uma desvalorização muito grande, principalmente do peso argentino, mas também da moeda colombiana, e isso deu um impacto que não foi muito positivo para nós. Mas nós estamos nesses países já há muitos anos, né, e operando no longo prazo. Então, natural que vão ter pontos fora da curva ao longo dessa nossa jornada. O que a gente acredita é que a gente operou já em mais outros países, a gente chegou a ter operação na Espanha e a gente tinha escritório no México, né? E o que a gente aprendeu, inclusive, com a pandemia, é que não precisa ter necessariamente escritório para operar. Tem que ter um CNPJ lá oficial para emitir faturas e coisas dessa natureza, mas o mercado já está muito mais receptivo. Então, eu consigo operar clientes no Equador a partir do time da Colômbia, consigo operar no México a partir do time da Colômbia, que a gente, né, aquela região mais central. Então, a gente aprendeu a fazer isso e acho que é um modelo bem legal, assim, que permite, por exemplo, eu não entraria no Equador, por exemplo, assim, se eu fosse ter que montar um escritório, fazer uma operação, isso eu não faria, não compensa. Por quê? Porque eu tenho poucos clientes que poderiam ser ávidos consumidores de Justificar, né? tecnologia de fato. São poucos, não justifica. Mas se eu puder operar de um outro lugar, aí é cloud, eu subo lá uma instância e está tudo bem. Então, eu acho que essa dinâmica facilitou. Tem uma combinação da maturidade do uso de tecnologia, um pouco de trabalhar remoto ser uma coisa mais aceita também no setor pós-pandemia, isso facilitou. Mas a gente não tem planos objetivos de ir para outras geografias, né? Nessas próprias geografias onde a gente já atua, a gente tem esse mesmo desafio que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, se eu tenho uma média de hospitais, por exemplo, pego hospitais da ANAP, que são a Associação Nacional de Hospitais Privados no Brasil, eu tenho 86% deles são meus clientes e uma média de 2 produtos. Se eu pegar a mesma associação na Argentina, talvez eu tenha 50% e uma média de um produto só. 1,5 vai, porque alguns poucos têm 2 produtos. Então, o nosso olhar para esses mercados internacionais é muito, além de compras, fazer planejamento, além de planejamento, ter rastreabilidade, além de rastreabilidade, usar informação analítica. Então, são outros elementos que a gente traz para a mesa. Estou indo para a Colômbia, inclusive, não sei se na próxima semana ou na outra. É um mercado que é bem forte e ele tem um pouco da dinâmica do que o Brasil viveu há alguns anos atrás, de consolidação do setor, tanto do mercado dos fornecedores quanto dos hospitais. Inclusive tem fundos como o Brasil, como o Pátria, né, que atua lá de maneira forte, um grande grupo, a Vidante é um grande grupo cliente nosso, Investimento Pátria, uma história muito semelhante ao que tem aqui no Brasil. Então a gente consegue replicar algumas coisas bacanas que a gente fez aqui para redes nesses lugares também, né? Então, principalmente Argentina e Colômbia, tem os seus mercados mais fortes, assim, do ponto de vista de saúde privada. Para a gente finalizar, só, Rafael, entre viagens, Colômbia, Argentina, México, as próprias atribuições aqui, que a agenda deve ser apertada, você consegue reservar um pouco espaço para os seus hobbies, para o teu lado pessoal um pouco? O que você gosta de fazer para equilibrar os pratos? Bom, nesse momento da minha vida, a atribuição é basicamente o trabalho e a família, né? Então, assim, mas eu tenho 3 filhos e tenho uma menina que vai fazer 6 meses agora, então tenho um escadinha de 7 anos, 4 anos e 6 meses. Então, o bom de filho pequeno é que ele exige a sua atenção, você não tem muita opção, né? Então, assim, o tempo que você tem livre, você está sendo exigido. Então, isso é muito legal, eu procuro fazer todo o tempo livre que eu tenho, me dedicar aos meus filhos e minha família, assim, isso é o meu fortalecimento, onde eu me rego, me nutro, me fortaleço
E eu tenho conseguido fazer isso sim, né? Entre uma viagem e outra, eu tive sorte que teve um evento agora no Costão do Santinho, em Florianópolis, e aí eu pude levar minha prancha, surfar um pouco, que esse é o meu grande hobby, é o que eu gosto de fazer. Mas isso está em segundo plano atualmente, né? Porque o foco está família e estar com as crianças, brincando, passeando, isso para mim me realiza plenamente. Então, esse é o ponto principal. Tento é, facilitou um pouco esse poder trabalhar remoto, como a gente está aqui gravando, né? Eu consigo, por exemplo, um dia de hoje, uma quinta-feira, eu consegui centralizar minhas agendas remotas num dia, então eu consigo ficar aqui, levar na escola, buscar na escola, almoçar juntos. Então, isso faz uma diferença importante e é onde eu tenho me focado aí nos períodos onde eu não estou aqui trabalhando assim, né? Trabalhando, a gente está trabalhando quase todo o tempo, né? Mentalmente, mas assim, com interações ao vivo, eu tento focar nisso, isso tem me dado um bom resultado aí, bom ânimo para continuar desenvolvendo o negócio e crescendo também como profissional. Vocês ficam em Campinas, é isso? O escritório é em São Paulo, mas eu moro em Campinas. E como é que faz numa época, vamos dizer, normal, né? Como é que faz com praia? Tem que viajar pelo menos 1 hora e meia aí. Como é que faz? A sorte é que meu sogro mora em Florianópolis, né? Eu conheci minha esposa lá, eles não são naturais de Santa Catarina, são de Minas, mas moram lá há muitos anos e então a gente, qualquer feriadinho que tem, eu me mando. É bem relativamente fácil chegar, então não tenho casa na praia, essas coisas não. Acho que eu guardo dinheiro para poder viajar, né? E essas viagens É o são melhor muito fáceis, investimento. práticas, e é a melhor coisa. E aí, como a gente estava dizendo antes, né? Dá para combinar, às vezes, um dia ou mais, um dia antes ou depois, poder pegar agendas remotas também, e aí vir equilibrando isso aí, né? Mas eu tô sentindo falta agora, Moacir, falando aqui, eu vou precisar dar uma antecipada em algumas dessas aí, porque já faz tempo já. O mar tá chamando, é isso? Eu sinto falta da água salgada. Não, legal, legal. Mas vocês estão surfando boas ondas aí também, né? A gente tem que aproveitar, né? No geral, aqui a gente tem. Eu olhando para minha agenda enquanto CEO, né? Perante a companhia, tem uma agenda que ela é complexa, como muitas, mas ao mesmo tempo ela tem uma simplicidade, porque eu não estou fazendo fundraising, eu não estou fazendo. Eu tenho um time de tecnologia muito forte que sustenta bem a operação, né? Então a gente tem um portfólio de produtos legal. Então, realmente o foco é no desenvolvimento, é uma agenda muito positiva de crescimento, de garantir, óbvio, estabilidade das ferramentas à medida que a gente cresce, é sempre um desafio, estabilidade, avançar e crescer comercialmente, desenvolver o negócio com muita tranquilidade. Então, o conselho me dá muito apoio, muita autonomia para trabalhar, e essa relação de confiança facilita demais as coisas, faz com que a gente possa aproveitar bem as ondas que nos é apresentado, né? Tem que estar com os equipamentos certos, com preparo físico adequado para poder aproveitar de fato quando a onda aparece, né? Então, essa é um pouco Não, da bacana. nossa maneira de pensar aqui a atuação no mercado. Bacana, bacana. Espero que você consiga equilibrar as duas ondas aí, consiga aproveitar as duas. Legal. Obrigado mesmo pela oportunidade da conversa e pela tua presença, Rafael. Legal, um prazer. Obrigado também pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou. Você pode conferir esse e outros programas no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também no neofeed.com.br. Um abraço e até o próximo programa.